Então, a gente já viu a parte operacional das integrais e agora vamos tentar entender um pouco o sentido físico e o sentido gráfico das integrais, ok? Então, vamos partir da equação da integral que a gente conhece, que x é integral de v dt. Vamos começar de um exemplo simples. Vamos dizer que a gente tem que v é uma constante, ou seja, é um movimento retilíneo uniforme. Como que a gente faz um gráfico disso? A gente faz assim. V contra t é igual a uma constante, digamos 4 metros por segundo. Okay? Esse é o gráfico dessa equação. O que significa o x? Bom, o x é assim, ó. Imagina que você quer saber qual é o deslocamento dessa partícula entre os tempos 1 segundo e 4 segundos. Então, daqui 1, 2, 3, 4, daqui até aqui. Ok? Qual vai ser o deslocamento? Vai ser, se vocês lembram da equação para velocidade média, delta x, delta t, delta x é a velocidade média vezes delta t, ok? E aqui é fácil calcular, porque a velocidade média é igual à velocidade instantânea, que a velocidade é constante. Então, Δx vai ser 4 metros por segundo e o ΔT 4 menos 1 segundo. Dá 4 vezes 3, 12 metros de deslocamento. Ok, mas vamos olhar para o gráfico aqui, ó. O que são esses 12 metros? Daqui até aqui você tem 4 metros por segundo, que é esse termo aqui. Ok? 4 metros por segundo, esse termo aqui. Depois, 3 segundos, daqui até aqui, são 3 segundos. É o 4 menos 1 segundo. Então, isso daqui, ops, caneta demais, 3 segundos. Então, olhem só, se você multiplica 4, que é essa altura, por 3, que é essa largura, você tem a área desse retângulo. Então, a área desse retângulo te dá o ΔX. Certo? Aqui é bem fácil porque é um retângulo, calcular essa área. Então, quando você quer calcular o deslocamento entre dois pontos, você tem que calcular a área embaixo dessa curva da velocidade. E isso é válido para qualquer que seja a curva da velocidade. Não precisa ser uma curva assim horizontal, ok? Vamos ver um exemplo mais complicado. Aqui. Agora a gente tem uma curva da velocidade contra o tempo, que é assim, ó, bem mais complicada, um senoide. E daí você quer calcular o deslocamento de um tempo t1 a um tempo t2. Como é que você faz? Bom, você faz operacionalmente pegando a equação para essa curva, mas se você quer entender graficamente o que significa, você pode pensar assim: bom, eu não sei calcular a área embaixo dessa curva, mas eu sei calcular a área embaixo de um retângulo. Então, eu vou pegar essa curva e dividir em vários pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedacinhos. Conta de mentiroso. Para cada pedacinho, eu vou pegar a velocidade média naquele pedacinho. Então, estou pegando o ponto médio da velocidade. E aqui. Então, transformei essa curva em um monte de pequenos retângulos, ok? E o que eu vou fazer agora é pegar cada um desses pequenos retângulos, calcular a área. Qual vai ser a área de cada retângulo? Vai ser a velocidade média ali naquela área, naquele pedaço da curva, vezes esse espaçozinho de tempo aqui
um delta t. Vamos chamar de delta t' porque é o tamanho daquele retângulo. Então, ali eu tenho, ó, isso daqui é a velocidade média, isso daqui é o delta t'. Então, a área desse retângulozinho é a velocidade média naquele retângulo, mais um delta t'. Vamos colocar aqui, ó, área do retângulo 1, velocidade do retângulo 1, delta t do retângulo 1. 1, 1, 1. Eu faço isso para todos os retângulos que eu desenhei aqui. A2 é o V2, delta T2, até eu chegar ao último retângulo, que eu estou chamando de retângulo N. Digamos que a gente tem N retângulos, ok? Qual que vai ser a área total ali? Vai ser a soma de todas essas áreas, da área 1 até a área N. Ok? Então, isso daqui é uma aproximação de quanto que é a área embaixo dessa curva, ok? Então, vamos escrever de novo essa área aqui. Essa área, que é uma aproximação, é soma de I igual a 1 a N de todas as pequenas áreas dos retângulos. Mas essas pequenas áreas dos retângulos, a gente viu que elas são V, aquele V ali, médio do retângulo, vezes um delta T, que é o tamanhozinho do retângulo que você definiu, ok? Isso é uma aproximação. Mas agora é que vem o pulo do gato do cálculo. Se você faz esse ΔT muito pequeno, então você faz ΔT de cada retângulo muito pequenininho, faz esses retângulos cada vez menorzinhos, o que você está fazendo no fim das contas é pegar um retângulo muito estreito, muito fininho. O que vai acontecer? Você vai ter o resultado exato nesse momento. Então, a área ali, a gente vai ter somas de muitos delta t's pequenininhos, e a gente já sabe que quando o delta t fica muito pequenininho, a gente passa a chamar de dt, v, e a gente transforma esse sigma aqui, grego, de soma, nesse S meio fininho, que é o símbolo da integral, para dizer que isso daqui é o resultado exato dessa coisa. E, em geral, a gente coloca os limites desde uma determinado instante de tempo até um segundo instante de tempo, significa que eu estou calculando a área desse T1 até esse T2. Então, isso daí representa a área exata embaixo dessa curva aqui. Isso daqui. Ok? Então, graficamente, o que uma integral te diz é a área embaixo de uma curva. Ok? E isso, quando a gente... interpretação física disso é que se você tem um gráfico da velocidade, a área embaixo dessa curva é o deslocamento total desse tempo T1 ao tempo T2. Então, mais uma coisa importante que vocês têm que lembrar é que essa área é uma área com sinal. Então, toda vez que você tem, por exemplo, tem um gráfico da velocidade contra o tempo, e daí você quer, e imagina que ele passa do zero assim, certo? Então, a velocidade é positiva, chega até zero, e depois ela fica negativa. E você quer saber qual que é o deslocamento desse ponto aqui, T1, até esse ponto, T2. O que você vai fazer? Você vai calcular essa área aqui, embaixo da curva. Então, é a área da curva até o eixo horizontal e a área dessa outra curva aqui, só que esse pedaço é positivo, esse pedaço é negativo. Então, por que você tem que levar em conta o sinal? Imagina que você tem aqui, ó, esse aqui é o seu eixo x, aqui é a origem. O que significa velocidade positiva, que é esse trecho aqui todo? Velocidade positiva significa que a partícula está se movendo com o eixo x crescente e velocidade negativa com o eixo x está se movendo no sentido do eixo x decrescendo. Então, nessa parte aqui, a partícula está andando para lá e nessa outra parte aqui, a partícula está voltando. Então, quer dizer que quando você tem essa área acima do eixo, você tem que somar
E aqui você tem que diminuir, porque numa partícula está indo, na outra partícula está voltando, então você tem que subtrair o deslocamento positivo do deslocamento negativo.